Nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia, Senhor. Nos apresentamos, Senhor, diante do teu trono de graça, poder e misericórdia. Senhor, primeiramente te pedimos perdão por toda palavra, pensamento, atitude, pecado que tenhamos cometido contra ti, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso pedido de perdão, Senhor, e perdoa todos os nossos pecados. Cobre-nos com o teu sangue precioso e mais branco do que a neve seremos, Senhor. Porque o teu sangue, Jesus, ele é poderoso e ele é suficiente para nos lavar, limpar, purificar e santificar. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, a presença dos teus anjos e arcanjos neste local. Cite este lugar, Senhor, cada cidade, município, distrito, Senhor, bairro, vila, favela, Senhor, zona rural, zona urbana, Senhor, todos, Senhor, sejam sitiados no todo o país, Pai. Todos os estados, capitais, sejam sitiados pelo exército do Deus vivo, em nome de Jesus. E seja arrancado e amarrado todos os valentes das trevas e levado todos esses demônios para o abismo, em nome de Jesus. Que, Senhor, levanta muralhas de fogo flamejante do lado direito, esquerdo, à frente, atrás, em cima e embaixo, Senhor, na casa dos teus filhos. Deixa as suas casas, Senhor, invisíveis ao mundo espiritual negativo, Senhor. Em nome de Jesus, reveste-nos, Senhor, com teu fogo santo, cobre-nos com teu sangue precioso, Senhor, e que o teu Espírito Santo nos dirija, Senhor. Coloca, Senhor, as tuas palavras no nosso coração, na nossa boca, Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, que abra a boca e eu a encherei. Então, Senhor, nós te dizemos nesta noite, enche a nossa boca, Senhor, através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, apresentamos cada irmão que está assistindo via internet, aqueles que ainda vão assistir e aqueles que vão ver mais tarde ainda, Senhor. Talvez daqui a um ano, um mês, nós não sabemos, mas que anote, Senhor, todas as suas petições e mostra, Senhor, que tu és o verdadeiro Deus. Diante de ti, diante do teu nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Diga, amado, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Aleluia. Senhor, tu és Deus de eternidade a eternidade, Senhor. Os teus ouvidos estão atentos ao coração, aos pedidos dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pinga teu colírio nos nossos olhos, Senhor. Dirija-nos, Senhor, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Senhor, unge as nossas mãos agora, Senhor, nossa mão direita, mão esquerda, Senhor. Colocamos a nossa mão direita no alto da nossa cabeça, Senhor, e repreendemos todo o restolho de guerra, Senhor. Derrama da tua unção, da tua graça e sejamos revestidos de poder, autoridade, Senhor, e renovo, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, Senhor, que sejam radicalmente curados, em nome de Jesus. Aqueles que estão opressos, que seja desfeita toda a opressão, porque aonde a luz chega, as trevas têm que sair, em nome de Jesus. E toda obra maligna contra os teus ungidos, Senhor, caia por terra, porque maldição sem causa não tem efeito nem poder, porque o sangue de Jesus nos cobre, nos guarda, nos limpa, nos purifica e nos justifica, em nome de Jesus. Coloca no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, Senhor, na nossa língua, Senhor, um cântico novo, Senhor. Que possamos, Senhor, te adorar e lembrar das belezas, Senhor, a falar das grandes coisas que tem feito o Senhor por nós, Senhor. Ah, Senhor, são tantas as coisas, Senhor. Nós temos tantos os motivos para estarmos alegres, Senhor. Tori barai de las tori andarai oh, resteremaste. Oh, eu, Senhor, quero ser. Oh, andar e adorou e andaramas. Oh, Senhor, tu queres ser, Senhor, a voz dos nossos lábios, Senhor. O agir das nossas mãos seja o agir e o teu coração, Senhor, seja manifestado nas nossas vidas, Senhor, através, Senhor, das nossas mãos, para abençoar, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpra-se em nós o teu querer, em nome de Jesus.
Toca-nos, Senhor, esta noite, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Ajusta, Senhor. Corrige, Senhor, o nosso relógio, Senhor, como o teu relógio, Jesus. Muitos estão com os minutos, segundos atrasados, outros muito adiantados, mas coloca, Senhor, no teu alinhamento, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma pregação do vovô sobre as 3 coroas. Sim. Que ele fala, uma está em Apocalipse, que eu tenho certeza que é sobre a coroa da vida. E, enfim, foi uma das pregações que mais me impactou, porque é como se eu conseguisse, eu fecho o olho, eu consigo enxergar ele pregando. Sim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos sentar, queridos? Amados, vamos abrir lá em Provérbios 3. Provérbios 3. Quem conseguiu ver o eclipse hoje? Eu não. Nem eu. Depois que passou a hora, o céu estava limpo e a lua estava linda. Mas o mundo viu. Né? O mundo viu. Paciência. Mas a gente na internet também pode ver, não é verdade? Hoje em dia, nada fica sem ser visto. Nada fica só no oculto. link que o Aquiles mandou. Aham, que bênção. Bom, e não tem como não lembrar, né? Todos um ano, esses últimos anos, esse último ano, aliás, 2018, né? E com uma sequência de várias luas de sangue, de várias Exatamente. coisas, porque isso tudo aponta para A volta de Cristo. Aleluia. Aliás, aponta para o arrebatamento, Amém. né? Porque a volta, né, tem mais uma história. E é interessante, né? Porque hoje no meu trabalho, onde eu estava trabalhando, estava até tudo bem, como se diz, estava mais ou menos, né? Não, estava tranquilo. Mas me chamou a atenção, daí conversando, eu não me lembro o que foi que eu disse para minha colega, tu viu? Hoje, eu disse, não dá para esquecer que hoje tem um eclipse, vamos ver, vai ser visível, né? Alguns lugares no mundo não, outros sim. Eu disse, em Porto Alegre vai ser em tal horário. Daí minha amiga disse, ai, pois é, né? Falam tanta coisa assim, né? O que tu acha disso? Aí eu disse, olha, a Bíblia diz que Deus não fará na terra nada sem antes mostrar aos seus servos profetas. Tudo ele avisa antes. Vai dar uma catástrofe, ele avisa os seus. Vai acontecer uma seca, uma fome, ele avisa, ele é Deus, né? E de Gênesis a Apocalipse ele avisa o tempo inteiro. E Deus, como não é morto, né? É vivo, então ele continua falando. Daí ela começou a me dizer assim que antes do tsunami que teve alguns anos atrás, o filho dela, 2011, o filho dela um pouquinho antes de sair nas notícias, o filho dela disse assim, mãe, tu sabe que está acontecendo uma coisa no mundo, assim, eu vejo umas ondas muito grandes e muita assim dela assim, ai meu filho, que isso? Não, mãe, é verdade. Aí daqui a pouco eles estão olhando as notícias e aparece, né? E ele disse assim, viu mãe que eu te disse? Então ela pensou, o que meu filho tem, né? Uhum. Aí eu disse assim, bom, daí eu falei sobre os dons proféticos, né? Sim. Que Deus dá dom de visão, eu fui falando e explicando para ela. E como estava tranquilo, a gente então se sentou ali por uns minutos, ficamos conversando. Mas olha, rendeu de Gênesis até Apocalipse, viu? Naqueles poucos minutos. Deus fez o tempo, ele remiu o tempo, né? Aí eu comecei a falar assim, pois é, né? Mas não sei o quê. Aí tu acha que vai o quê? Que vai a respeito de Jerusalém, do anticristo, quem é isso, quem é aquilo. Expliquei tudo isso assim, ó. Fiz um bombardeio. Pá. Pois é, né? Tu viu agora que estão descobrindo? Será que tem vida em Marte? Aí eu falei do que
que espécie, tipo de seres, né? Aí fui falando, ela, e foi assim, ó, foi uma... Como é bom falar das coisas divinas para os curiosos, É verdade. né? É, que tu quer falar de Jesus para alguém, pede, Senhor, que eu fale alguma coisa que essa pessoa tenha curiosidade de saber, né? E tu não sabe, mas, né? E foi muito interessante que aquela conversa foi muito produtiva, muito produtiva. Aí eu fui falando de Noé, falando da arca, falando das pirâmides, falando daquelas outras, as ditas pirâmides aqui da América, né? Aí eu falei pra ela, tu já viu, não sei se tu lembra, tem um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, né? Eu li há muitos anos atrás. Eu disse, tu vai ver bem direitinho isso, e todas as coisas, elas têm um alinhamento, elas apontam para pro centro do universo, eu imagino, né? E fomos conversando, no final da história, ensinei ela que alguns anos atrás eu tinha dado para ela uma Bíblia. Eu disse, ainda tem tua Bíblia? Tem. Então tá, então lê. Vai lá e lê isso, isso e isso. Declare sobre a tua família, né? Os teus filhos, teu casamento, a tua vida. E Deus na sua, como é que se diz, misericórdia, né? Ele se apresenta ao povo. Ele se apresenta para quem quer conhecer. Até para quem não quer conhecer, ele se apresenta. Porque nunca vou poder dizer que nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar da história de Jesus, da história do universo. Não pode. O mundo não pode dizer. E aí fomos conversando, foi muito interessante a oportunidade. Aí quando eu cheguei, a Patrícia me contando da oportunidade que Deus deu para ela de poder falar do testemunho das coisas que Deus fez na sua vida e que encheu a outra pessoa de meu Deus, de admiração, porque nós temos um Deus admirável. Né? É um Deus admirável, um Deus que faz proeza. Um exemplo, há pouco nós chegamos em casa da Unicinos, da faculdade, descemos para comprar uma pizza para depois do culto. Chegamos aqui, cadê a carteira? Cadê os documentos? Cadê tudo? Ninguém viu cair. Caiu entre o carro e o trajeto até a padaria. E aqui embaixo reviramos tudo e não achamos nada. Não achou? Nada. Daí vamos então. Daí a Michelle e a Helena foram voltar aonde estava o carro. E eu disse assim, Senhor, bota teu anjo lá e guarda. Aí elas chegaram lá e estava lá. Muitos passaram por ali. Então, quer dizer, Só Deus. Deus cuida de nós. Verdade. Deus cuida de mim e cuida de ti. Amém. Ele cuida de nós. E os anjos do Senhor, Ele dá ordem, eles acampam ao nosso redor. Acampo significa o quê? Faz morada. Né? Então, que tremendo isso, né? Olha que coisa maravilhosa. A Patrícia também tem um testemunho maravilhoso, né? Que perdeu o celular e quando se deu conta já... Meu Deus, cadê o celular? O ônibus tinha andado em torno de 1 quilômetro. O ônibus tinha andado 1 quilômetro. Conta aqui. Eu estava indo trabalhar, eu trabalhava no centro de São Leopoldo, e eu tava com um casaquinho, um blazerzinho que tem um bolso raso. E eu coloquei o telefone e subi no ônibus. E o ônibus daí, ele faz uma volta no viaduto, então ele tem que atravessar o viaduto e a BR. E a próxima parada, quem conhece São Leopoldo sabe onde fica a prefeitura, é depois da prefeitura. Então, eu tive que descer, e a minha parada era a última no bairro, então era uma parada entre uma parada e outra, só que era muito longe entre essa parada e outra. E daí eu tive que descer na próxima parada e voltar. E atravessando o viaduto, que tive que voltar a pé, eu perguntava para as pessoas, tu encontrou um telefone? E ninguém tinha encontrado. Deus, Jesus, guarda meu telefone, Jesus, guarda meu telefone. Eu não quero comprar outro telefone, eu gosto daquele telefone, Jesus, guarda meu telefone. Cheguei, o telefone estava exatamente onde eu tinha subido no ônibus e ele estava virado com a cara do telefone para baixo, porque eu tentei ligar por outros telefones para ele, provavelmente se ele tivesse ligado a luz, alguém teria visto, então ninguém viu, e ele tinha umas pedrinhas por cima que disfarçava ele. Deu bem assim, Jesus, muito obrigada.
E, enfim, eu gosto e amo o meu telefone até hoje, porque ele foi um presente de Deus e continua sendo. Já faz mais de 5 anos que eu comprei, ele continua zero bala. Ele é ótimo. Deus, né? Glória a Deus. Era minha sacola, pastora, lá no centro de Sapucaia também. Sim. Por entregar lá em casa. Imagina na véspera de Natal, uma sacola Toda recheada. recheada. Glória a Só Deus, procurando glória a doce da Deus. sacola. E certamente muitos mais têm testemunhos, né? Eu lembro aquela vez que assaltaram o carro que as irmãs tinham ido buscar o pastor João. E os caras levaram tudo. E o pastor orou. Lembra que ele disse que fez o BO, o boletim de ocorrência direto para Jesus, Senhor? Olha aí, ó. E devolveram com tudo, 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 tudo. O carro, com tudo. Nem um centavo, nada, nada, nada. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, tu vê o zelo de Deus nas pequenas coisas, né? Pequeninhas, não são, né? Mas elas são importantes. Aquilo que é importante para ti, o Senhor guarda, né? E assim a gente tem observado o Senhor abrindo portas de oportunidade. Não perca a oportunidade, não perca as portas de oportunidade que o Senhor tem aberto para falar do Evangelho, sabe? Às vezes tu até te fica constrangido assim, da forma como o Senhor vai te dando as oportunidades de falar dele, falar de Jesus, falar do Evangelho, né? Falar de Jesus que cura, batiza, né? E é muito tremendo. Então, para mim, essa semana foi muito interessante, né? No trabalho e tudo. Com essa colega, valeu toda, como se diz, valeu tudo, porque consegui discorrer da Bíblia, de contar da história, sintonizar, falar de economia, sintonizar na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, e que em breve Jesus voltará. Né? E ela assim, meu Deus, ai, pois é, né? Imagina, e como é que vai ser? Aí eu mandei ela assistir um filme. Por acaso eu já tinha visto. Então tá, é mais ou menos assim. Parecido. E aí, então, amados, aí eu fiquei pensando, puxa, que oportunidade que Deus deu ali. E um grande livramento. Se ela estava meio para a direita, para a esquerda, não sabia para que lado pular, o Senhor deu bastante argumentos para ela. Né? E vou dizer assim, eu disse, no mundo, hoje em dia não, sempre, no mundo espiritual, a gente vive uma guerra espiritual. Tu não enxerga. Assim como ondas de rádio, de internet, ondas sonoras passam por nós, é uma guerra no reino do espírito também, entre luz e trevas. E foi muito bom. Muito bom mesmo. Eu vi que à medida que eu ia falando coisas, os olhos... Eu ia contando, né, a história, a Bíblia, e falando de Jesus, os olhos dela iam se enchendo de lágrimas. E Deus te dá graça nessas horas que tu vai falar coisas que a pessoa não sabia, tinha curiosidade em saber, mas tu não sabe. E o Senhor vai te dando palavras e vai discorrendo, né? E vai respondendo perguntas, vai respondendo dúvidas. Então foi muito interessante. Eu ensinei ela a orar pela família dela, usando salmos, né? Todos os dias, assim, assim, assim. E tu vai ver a diferença. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia. A minha palavra é a minha palavra, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Como se diz, tu pode até errar, mas o Senhor não erra jamais. A palavra se cumpre. Sempre. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, elas irão se cumprir. Então, vai se cumprir querendo eu ou não, se cumprirá. Amém? Com medo, sem medo, se cumprirá. Amém? Então, amados, aqui exortação da sabedoria a obedecer ao Senhor. Que é Provérbios 13. Fala assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Por quê? Eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Como é que é?
Vamos ler de novo? Provérbios 3, 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Vocês já tinham visto isso? Que tremendo, né? Então a palavra... fazer um quadro. É, Todo dia isso aí. é verdade. Isso é uma palavra maravilhosa. Fala que seguir os ensinamentos do Senhor, os seus ensinos e os seus mandamentos, eles vão aumentarão os nossos dias e acrescentarão anos de vida e de paz. Nessa versão fala em prosperidade. Também tudo. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata no coração. Como é que nós vamos atar no coração a bondade e a fidelidade? Aqui no meu diz atas ao pescoço. Sim, sim. Por que é o pescoço? Escreva. Boa parte das coisas nós falamos, né? Escreve-a nas tábuas do teu coração. Ah, Senhor, desde quando eu me converti, quando eu orava, Senhor, eu peço, vou ler a tua palavra, peço que tu, Senhor, me dê o entendimento, o discernimento e a revelação da tua santa e bendita palavra através do teu Espírito Santo. E grava a tua palavra nas tábuas do meu coração. Amém? Para quê? Para não pecar contra ti, porque a palavra nos impede. A palavra nos lembra. E o Espírito Santo faz assim, ó. Pop, pop. A palavra e o temor. E o temor do Senhor. Isso tem. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata ao pescoço. Escreve-a na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Olha só. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele olha só, em todos os meus caminhos eu tenho que reconhecer o Senhor, que ele é Deus absoluto. E ele endireitará as minhas veredas. Sabe que esse versículo aí me lembrou agora? Que a gente Veio que falar é aqui. cristão, a gente acaba falando sempre que possível, a gente fala, né? Se Deus quiser, se a vontade do Senhor. E é esse Já está versículo escrito. aí, é esse versículo aí, né? E as pessoas, tem gente que olha para nós e nos acha os bichos mais estranhos da face da terra, né? E parece assim que eu já cheguei a ouvir como assim, tá, mas tu não tem direito a ter direito? Tipo isso, sabe? Eu Versículo tenho que é o 10, não? Não. o 6. É o 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Na verdade, se a gente está vivo, é porque o Senhor nos dá vida. Sim. Se a gente tem alimento, é porque o Senhor nos dá o sustento. Se a gente tem trabalho, foi porta que Deus abriu. Se a gente não tem um acidente de carro, é porque Deus não permite. Se o carro não estraga, é porque Deus livra. Então, tudo é Deus. A gente tem saúde. E a gente porque Deus tem que protege. ter uma vida de gratidão ao Senhor, sabe? E mesmo crente, tem crentes que a gente não vê sair da boca um glória a Deus. Uma palavra A gente agradável não ao vê Senhor. esse reconhecimento. E se a gente fizer isso, olha o que diz ali, ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, o que é uma vereda? É um caminho. O que se precisa ser endireitado é porque está torto. Ou seja, um caminho é o que está lá na frente. Eu não fiz esse caminho ainda. E Deus já vai lá na frente endireitando, porque a gente está colocando ele no lugar que ele tem que ter, que é o lugar de honra das nossas vidas. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Que Deus maravilhoso. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios... Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Qual o temor do Senhor? Será isto, se tu temer o Senhor e se apartar do mal, isso te será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. O que tem nos ossos, gente? DNA, DNA. entre outras coisas. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda.
e se encherão fartamente os teus celeiros. Muitos querem dizer que não precisa devolver o dízimo, que não precisa ofertar e um monte de coisas, né, que a gente já ouviu. Mas é a única parte na Bíblia que diz assim, faz prova de Deus, faz prova de mim. Eles dizem assim, ó, Deus não precisa de dinheiro, não precisa de riqueza, por que você está dando para o pastor? A palavra do Senhor diz o quê? Que trará todos os seus dízimos e oferta à casa do tesouro para que não falte nada, né? E eu tenho prova que nada. Exatamente. Então é muito interessante porque é que existem muitas distorções também. Mas para quê? Então, quando tem um irmão que está com necessidade, é para suprir os seus irmãos, né? Suprir, alcançar, né? Ajudar. Isso é para isso que é. Né? Hoje em dia se usa muito, né? Não vou nem entrar em mérito, que não importa. Mas o que interessa é o seguinte, que se você devolve teu dízimo, as tuas ofertas, etc., você é abençoado. Não adianta, E quando fala aqui das primícias, né? Uma vez o meu filho orando, e o Senhor falou com ele e ele entendeu que ele tinha que dar as primícias do dia dele. O que significa? Que a primeira hora do dia ele teria que orar ao Senhor. E levantava às 3 da manhã durante muito tempo. Às 4 era antes, agora que era às 3. Sim, às 3 da manhã orava, lia a Bíblia até às 4. E das 4 às 7 ele estudava e depois daí ia para o trabalho. Muito tempo. E foi muito tremendo que ele teve agora há pouco uma prova e ele pôde ver Deus em todas as áreas. Todas. Eu sabia que ele Em passou, né? todas as áreas, gente. Ele chegou, ele pediu ao Senhor que caísse. Senhor, vou te pedir. Senhor, ainda que era um sorteio lá, né? Das bolinhas, blá, 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 né? E que caia o ponto tal, Senhor. Que este ponto foi o que mais ele estava, né? Mas que seja feita a tua vontade. Mas eu te peço. E aí chegou lá. Rolaram. Saiu o ponto que ele tinha pedido ao Senhor. Aí ele foi logo ao banheiro agradecer ao Senhor, orar ao Senhor. Coisa boa, né? Isso traz graça. Agora, agrada-te do Senhor. Obedeça ao Senhor. E Ele te alcança, Ele tem alegria em nos alcançar as coisas. Né? E então isso é maravilhoso. E Deus faz isso. E sempre que possível, não deixe de dar o testemunho das coisas boas que o Senhor fez na tua vida, das tremendas, dos livramentos, das curas, das condução na vida, dos concursos, tudo, amados, tudo. Não, de jeito nenhum, né? Glória a Deus. Que quanto mais tu conta, porque aquele teu testemunho vai fortalecer a fé de outra pessoa. Aí a outra pessoa às vezes está numa situação que viu tu contar. Ah, Senhor, se o Senhor fez com a irmã fulano, com o irmão fulano, faz comigo também. E Ele faz. Porque pela fé, e nos foi dada na terra toda a autoridade sobre todas as coisas. Todas é todas. Não é verdade? Amém. Então, 8. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra.
Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Olha só, então quer dizer que pode perder, que a retém. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com a inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem, e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerá. Deitar-te-á e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos, quando vier. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes a fazer o bem, a quem de direito estando na tua mão, o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. Às vezes tem pessoas passando uma necessidade de alimento, de qualquer coisa. E tu diz, então tá, vou orar por ti, irmão. Ore, mas se tu tem alcance. Orar e agir. Oração, orar e agir. Porque se a pessoa chegou até ti, é você que tem que ajudá-la a abençoar. Claro, às vezes com aquilo que você pode, né? Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Glória a Deus, justos justificados. Amém, amados? Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, amados, são palavras de como se diz, são conselhos, são alinhamento, direção, tudo. Olha quanta coisa nós lemos aqui num capítulo. Muito, 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 muito. Daria para desmembrar cada uma das áreas aqui, né? São muitas áreas. São modo de viver, o modo operandi do ser humano, segundo o Senhor, né? Segundo o Senhor. Ali, nesse versículo que fala, 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Aqui diz, aparta-te do mal, sai fora do mal. Quando eu li aqui o evite o mal, enfim, quase tudo a gente acaba relacionando com as criações do vovô, né? Sim. Ele sempre dizia que era pra gente, não era evitar, era fugir da aparência do mal. E, enfim, é bíblico isso. Também quero. E tem muita gente que, não no nosso meio, glória a Deus por isso, que resiste ao mal e esquece da palavra que vem antes, que diz que é para se submeter a Deus e resistir ao mal. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se a gente tem a opção de fugir antes Mas e não precisar passar pela prova da resistência, É verdade. por que não? Sim, mas é que ele também te afronta, lembra que ele te afronta Sim, quando Sim, você mas está é bem que direitinho, o que né? tá falando Entendi. É não se colocar o pé. Não, Não porque colocar o muitas pé no vezes barro a gente- para ver se afunda. ao invés de pegar
chegar, se suja com a porcaria toda, podendo nem Nem sequer se isso. sujar. Então, é nesse sentido. E bem na hora, claro, eu lendo ali. Aí falta a sabedoria para uma pessoa. Sim, exatamente. E a sabedoria a gente adquire como? Adquire como? Aquele que não tem peça, que o Senhor a dará É. Literalmente. E não lança em liberalmente. rosto. Oi? E não lança em rosto também. Ah, sim. Não quer? Não Não. lança em rosto. Não. É. Lançar em rosto. O que eu entendo é Tipo, jogar dar algo pra ti. Jogar fora. Jogar. Não te estrives no teu próprio entendimento. Sim, Ou porque o seja, nosso se entendimento, ele é- não é perfeito, nós temos que buscar conhecer a Deus, A que Deus. é o Perfeito. princípio de tudo. É verdade. O versículo 7 nessa versão fala aqui. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. E muita gente fica. Bem claro. Claríssimo, né? Aí ele continua assim: a verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. E aí esse temer aqui tá assim, ou amar e obedecer. Glória a Deus. Amar o Senhor, obedecer o Senhor, evitar o mal. E realmente é uma coisa de inteligência, né? É o que a parte disse. É uma coisa de inteligência, porque se tu tá vendo que isso aqui, Jesus fala, esse coloca diante de ti 2 caminhos, né? O caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, o da vida, né? Que é um Então, conselho de Deus, hein? exatamente. Então, diante de nós, a gente sabe quando uma coisa vai dar meleca lá na frente, quando aquele caminho, aquela ideia, aquele projeto, aquela coisa vai dar meleca. A gente sabe. Porque mesmo que a gente não saiba, assim, conscientemente, o Espírito Santo alerta. Alerta. E aí tá na gente, tá em nós sermos inteligentes ou não, porque para mim isso é uma questão de inteligência. Porque não é só sabedoria, é inteligência. Daí entra também, quando falou inteligência, o versículo que fala que os inteligentes aprendem com os próprios erros. E os E os sábios, sábios com os erros dos outros. Quer mais conselho de erros dos outros, de pessoas que foram inteligentes e não sábias, do que a própria palavra? Sim. De pessoas que erraram e foram lá e consertaram, erraram de novo, foram lá e consertaram, e Deus, na sua infinita misericórdia, nos perdoa sempre. Então, por que a gente não pode pegar a Bíblia e ser sábio? exatamente. Tendo Exatamente. o Pra que texto errar aqui tantas vezes? Se errar uma, Tem uma Aqui no 4, 27 diz assim: não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Interessante, né? É outra coisa que é muito comum aí, pastor, no versículo 6, no mesmo 3 aqui, ó. Reconhece em todos os teus caminhos e ele dirigirá as tuas veredas. Ou seja, antes de tomar uma decisão, Pergunte ao Senhor. consultar ao Senhor, perguntar Faz ao o Senhor. checklist para ver se aquela direção está dentro da Tá palavra. dentro da palavra. Né? Se não tem algum negócio escusos, Isso. como é que se diz, duvidoso. Isso, que já faz parte também de não se estribar no próprio Entendi. entendimento. Isso aí. Porque devia ser estribar, parece uma coisa de Ou caminhar no próprio, ou decidir no próprio Sim. entendimento. entendimento, né? Mas sim no que o Senhor diz. Já que nós recebemos Jesus e entregamos a nossa vida a Ele, então é dele, Ele que tem que tomar as decisões por nós, que É são os verdade. mais certos. Mas glória a Deus. Então, amados, tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Tem algum pedido de oração? Leida Cláudia Breder de Carvalho, é isso? Peço oração pela direção do Senhor Jesus na minha vida profissional e sentimental. Peço também que Ele abençoe a compra do automóvel que fiz hoje, que me livre de toda perseguição. Amém. Tá, mas lá embaixo ela dá um testemunho. Logo embaixo. Quero glorificar e agradecer ao nosso Deus que me permitiu comprar um carro hoje. Oh, milagres de Jesus, Deus é bom. Quero agradecer, ali onde eu quero agradecer ao É a última. Quero agradecer aos irmãos que me ajudaram em oração desde a época do pastor João.
Pedi oração ao pastor por carta no final de 2017. Ele respondeu a carta e o milagre ocorreu em junho de 2018. Ô, glória! Glória a Deus. Ele já estava morto, né? Não, Não, ele ele tá... tá mais vivo que nós. é, A guerra não estava mais, né? glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Uma saudade dele, tu não imagina. Amém. A gente imagina. Eu imagino, porque eu tenho saudade dele todos os dias. Então, amados, que o Senhor abençoe todos os irmãos que estão aqui, escrito aqui, estão pedindo oração, todos que estão assistindo. Sim, que o Senhor os abençoe cada dia mais, poderosamente, né? Seja intrépido e corajoso diante da palavra do Senhor, que a palavra é do Senhor. Ele tem compromisso com a palavra dele, né? Amém. O que tu ia falar, amigo? Hoje eu estava conversando com um amigo no centro e ele estava contando assim, compartilhando de coisas difíceis, de problemas, dificuldades na vida, e eu senti de compartilhar isso agora. E ele está passando realmente por um momento muito difícil. Quem já não passou, né? Quem já não passou? E aí, eu comecei a conversar com ele e ele disse assim pra mim, tudo que eu tô vivendo, parece que o diabo tá querendo que eu pare de acreditar em Deus. Que eu pare de confiar em Deus. Que eu desacredite completamente. E aí eu olhei, fiquei ouvindo ele, né? E eu disse assim, não, mas para, olha o que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente pro bem daqueles que amam a Deus. Então, quando fala, eu disse assim para ele, todas, né? Todas as coisas, e cooperam juntamente. Então, não são só as coisas boas, não são só as coisas ruins, é tudo. E é junto, é no conjunto que o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E eu falei assim para ele, tu ama Deus? Ele olhou para mim e falou, sim, eu amo Deus. Então tudo está cooperando. Pode ser que agora, pode ser que esse momento que tu está vivendo, e eu estou falando isso que de repente é para alguém aí também, tu não enxerga. Tu só vai dizer assim, mas meu Deus, como? Como? Não pode, isso não pode. Só que Deus não mente. Deus não mente. E olha aqui, versículo, eu vou ler de novo. 5. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. O nosso entendimento é torto, o nosso entendimento é pobre, o nosso entendimento é limitado, o nosso entendimento é ruim. Mas se nós tirarmos o olhar do nosso entendimento e colocarmos o olhar em Deus, e se nós ousarmos acreditar que tem um propósito. Agora, eu não estou entendendo. O Max, o meu irmão, que a mãe falou antes, ele é uma benção. A época que ele foi mais avivado, assim, a época que ele realmente assim, ele foi incendiado por Deus, ele dizia uma frase que Jesus falava. Jesus falou uma vez aquela frase. Agora tu não está entendendo, Pedro, mas depois tu vai entender. E essa palavra foi na parte lá da última ceia de lavar os pés, né? Ele disse, agora tu não está entendendo, mas depois tu vai entender. Essa frase, ela serve para todos nós. Porque tem coisas que a gente vive no momento e a gente não entende. Por quê? E aí a questão não é perguntar por quê. Porque se todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, o porquê, essa é a resposta. Agora, para quê? Para quê? Para que eu aprenda sobre fé? Para que eu cresça? Para que Deus reine mais em minha vida? Para que eu diminua até que o Senhor cresça dentro de mim? Para quê? Para que esse testemunho seja mais daqui a um tempo usado para ministrar outras pessoas? Tudo o que a gente vive faz parte de um projeto maior. Aleluia. Mas a gente não sabe. E desde quando a gente precisa saber? A gente não precisa, porque a fé, ela não implica. A fé implica justamente em não saber, em não ver, em não entender. Exato. Mas em crer. É crer além do limite, é crer além do normal.
Só que aí entra, vou ler de novo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Não se apoie, a gente não pode, sabe? E quando eu digo a gente, isso é pra mim também. Porque eu vi assim, esses dias que a gente tá vivendo, assim, outro dia eu conto aqui do testemunho, né, que no momento também, mas eu vi assim que coisas que eu não consegui, eu acharia que não conseguiria, ou será que eu consigo? Coisas assim que o meu entendimento diria, não vai dar. O meu entendimento diria, não vai dar. O meu entendimento, a minha mente racional, ela faria conta. 1 mais 1 é igual a 2. Mas com Deus não existe isso. Um caso bem assim dessa tua questão que fala, que é um exemplo, né? Foi o José do Egito, que foi vendido pelos seus irmãos, foi para a casa de Potifar, depois foi Pra para a cadeia. cadeia, ou seja, só tende a piorar. E no momento depois foi levado a primeiro-ministro, e aí depois no final ele entendeu que o que ele aconteceu com ele, Deus proporcionou para que ele, por intermédio dele, fosse salvo muitas vidas, porque houve a fome naquela época. E Deus sabia que isso ia acontecer. E Deus tinha compromisso geracional com eles. Isso. Porque Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele mesmo só reconheceu isso lá no finalzinho, que daí ele entendeu que era o porquê que aconteceu tudo isso com ele. Porque tanta coisa ruim, né? É. Porque não é bom, né, gente? Não vai me dizer que é bom pra prisão, porque Deus, não tem. Não vai me dizer que é bom ficar sem comida em casa, sem luz, sem água. Não é bom, não é bom, não é bom. Mas não é bom pra nossa carne. Até o nosso Salvador Mas pro nosso passou espírito pelo é bom. deserto, né? Até o nosso Salvador passou pelo E passou mais do que nós, né? Porque passou 40 dias sem comer e sem beber. como ele resistiu? Bom, Deus. Não, mas ele resistiu como homem. Como homem. E Deus, ele só. Moisés também. E Moisés 2 vezes. 2 vezes Moisés. Quando recebeu as tábuas dos mandamentos, depois quando ele teve que fabricar, porque ele ficou com raiva e quebrou, né? 2 vezes. Aí mostrando a humanidade dele, né? A humanidade dele. Mas assim, a gente não pode nos apoiarmos. Ó. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar, em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Então, se nós colocarmos de novo, não estou entendendo o que está acontecendo, não sei por que está acontecendo isso. Que coisa. Como ele disse assim, só pode ser para eu parar de acreditar em Deus, só pode ser o diabo para que eu pare de acreditar em Deus. Eu tive esse mesmo pensamento essa semana. Mas o diabo que se exploda, gente, quem é maior do que Deus, o que de maior existe. Então, vem cá, agora vamos ser sinceros, né, gente? Vamos ser sinceros. Se a gente abrir mão de Deus porque faltou comida na nossa casa, Coisinhas. ai, faltou comida, Deus não me ama. Ah, vá, Catar coquinho. vá, Vamos pensar sabe? Ah, eu tô sem luz. Agora, Deus não me ama. Faltou luz na minha casa, Deus não me ama. quantos milhares que morreram ao pé de uma fogueira, amarrado a uma estaca e não negaram a Jesus. Todos eles dizem assim, olha, eu fui abandonado ali, morri ali. Mas não, morreram conscientes que eles eram E salvos. glorificando. Quantos morreram cantando louvores ao Senhor? Ou então em Roma, sendo devorado por leões, estraçalhado E por leões. cantando, adorando o Senhor. Adolescente barrigar, não quer mais Jesus. Jesus não É, confia. que isso. Olha, por favor, para terminar então só a minha parte, eu só queria ler de novo isso aqui, olha. Que é a regra para hoje, para a vida. Meu filho, nunca se esqueça das coisas que eu lhes ensinei. Amém. Tá? Parece que eu escuto o vovô dizendo. Meus filhos, nunca se esqueçam das coisas que eu ensinei. Guarde sempre no coração as minhas instruções. Uma coisa que eu Olha se não é o vovô falando isso aqui. É. Se você seguir essas instruções, a sua vida será prolongada por muitos anos. E isso lhe dará prosperidade e paz. Nunca abandone o amor e a fidelidade. Faça disso uma regra de vida. Grave isso em seu coração. Então você será honrado e compreendido por Deus e pelos homens. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento.
Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Mas não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Se você fizer isso, seu corpo terá saúde e seus ossos vigor para enfrentar a vida. Honre o Senhor, oferecendo a Ele a melhor parte de tudo que a sua terra produz. Então, os seus celeiros ficarão cheios de trigo e cevada, seus tanques de espremer uvas transbordarão de vinho. Olha que tremendo isso aqui. Gente, isso aqui é coisa de ler todo dia. Provérbios tem um ensinamento. É muito É tremendo, né? É maravilhoso. Aliás, a Bíblia toda, né? Eclesiastes também. Sim. Mas aqui tem ensinamento, né? Exortação ao filho, exortação ao paternal, advertência contra a lascívia, como se comportar. Tudo, gente. Tudo. Eu sempre digo que tá tudo na Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse. Amém, amados? Então, que o Senhor abençoe a todos os irmãos. Cada um aqui, cada pedido eu li aqui. Como dizia o pastor João Carlos, Jesus sabe ler. Quando você pensou em pensar, ele já sabia o que você tinha pensado, né? Então, que o Senhor ricamente os abençoe, nos abençoe e que nos ajude a cada dia mais andarmos firme no centro da vontade do Senhor. Nada nem para a direita, nem para a esquerda. Não andar que nem bêbado. Ora aqui, ora lá. Reto. Firme. Para frente e para o alto. Mas o Espírito Santo nos lembra, amados. O Espírito Santo nos lembra. E que o Senhor esteja abençoando, curando, abrindo portas de trabalho, porque digno é o trabalhador do seu trabalho. Restaurando a mente das pessoas. Isso. As famílias sendo restauradas em nome de Jesus. Que cada um pague o preço de oração, de jejum pelo outro, pelos seus familiares, né? Pela saúde, através da graça do Senhor. Amém, amados? E que Jesus ricamente os abençoe. Os sinais estão aí, cada vez vamos ter mais e mais. Eu lembro que uma das palavras que o Senhor falou através do pastor João foi que este ano teríamos muitos sinais nos céus. Desde janeiro até agora, se você vai anotar tudo que já aconteceu, então, como é que está teu relógio aí? Como é que estão os teus ponteiros? Estão direitinho? A gente não sabe. Então, quer dizer, alinhe o nosso relógio com o teu relógio, Senhor. Amém? Para nós não perdermos o tempo. Esse tempo. Que tempo é esse? É tempo de se alinhar, é tempo de se limpar, é tempo de compostura, não é tempo de loucura. É verdade. Tenha compostura, né? E que a graça do Senhor seja com todos. Amém, amados? Deus ricamente os abençoe. Que Jesus ricamente nos abençoe, os abençoe e a comunhão com o Espírito Santo seja superabundante nas nossas vidas e nas vidas de cada irmão. Amém? Fiquem todos na paz. Amém. Amém.